Olá, aluno aqui do curso de eletricista da Soluta Educacional. A gente está hoje na nossa sexta aula já, tá? Vamos tratar especificamente hoje sobre os nossos indutores, tá? Os indutores, eles são tratados, têm as características magnéticas. Então, na aula passada, a gente tratou sobre alguns circuitos magnéticos, como eles funcionam, para a gente poder termos noção de como é que vai ficar esses nossos circuitos, certo, senhores? Então, mais uma vez, caderno na mesa, né, caneta na mão. Qualquer dúvida pode me chamar, que eu estou pronto e disponível a responder a qualquer situação de dúvida que possa surgir aqui sobre a disciplina, certo? Então vamos lá dar início à nossa disciplina. Hoje nós vamos tratar sobre indução, só falar sobre uma introdução sobre indutores, né? Falar sobre indutores é a gente dar uma relembrada sobre os nossos circuitos magnéticos, tá ok? Vamos tratar conhecer sobre indutância e indutores, tá? E posteriormente, assim como resistores e capacitores, nós colocamos as associações desses dispositivos no circuito, certo? Então, seguimos lá. Vamos falar agora sobre magnetismo, né? Magnetismo, a gente tinha o que? O nosso ímã, tá? O nosso ímã natural, da nossa Terra, e os artificiais criados pelos homens, tá? Característica dele é que ele possui o polo norte e o polo sul, tá ok? Então o ímã, ele é importante para o magnetismo. E falar de ímã é falar de campo magnético, que na verdade nada mais é que a influência da força de atração de pedaços de ferro para o nosso ímã. E aqui está aquilo que a gente viu na aula passada, os campos magnéticos, ó. Eles saem do norte, vão para o sul, ó. Saem do norte, vão para o sul. E isso constantemente, tá ok? Então o campo magnético, eles são, na verdade, são delimitados por essa linha. Eles possuem essas nossas linhas aqui, que nós conhecemos, que está representada aqui nessa nossa figura, ok? Bom, então o eletromagnetismo, aquilo é o magnetismo. O eletromagnetismo é quando eu coloco uma fonte de tensão, tá? Em um meio condutor, tá? O que acontece quando eu conecto uma fonte de tensão em um condutor? A corrente elétrica, ela vai surgir, tá? Só que nesse condutor eu vou ter fluxo magnético proveniente dessa corrente, está diretamente relacionado a essa corrente. Então vocês podem associar que a intensidade de campo está diretamente relacionado à corrente que circula no nosso condutor. Isso é verdade. E a unidade de medida desse fluxo magnético que nós conhecemos, que nós já conhecemos, na verdade, ele é o nosso Webb, né? Homenagem ao físico que fez essa grande descoberta na área elétrica. Conhecemos também a regra da mão direita, tá ok? O sentido da corrente está para o polegar, ou seja, o polegar direciona o sentido da corrente, tá ok? E posteriormente a gente circula o condutor com os 4 dedos, né? Fazendo assim o sentido do fluxo magnético, aonde entra, aonde é que sai esses fluxos magnéticos em torno desse nosso cabo, certo? Então, o fluxo magnético para nós, que seria o B, ele é Tesla, tá? Webb por metro quadrado. Então, nada mais é que a quantidade de fluxo dividido pela área que esse fluxo está passando. E a unidade e a simbologia dele é a letra B, certo?
Nós observamos também que se eu pegar um cabo e dar voltas nesse cabo, eu também tenho corrente elétrica, campo magnético. Consequentemente, aqui ó, eu vou ter fluxo magnético devido a essa espira que eu tenho aqui, certo? Então, o indutor ele vai se caracterizar por isso, tá? Por esse enrolar de cabo que passa em uma determinada corrente sobre ele, tá? Para quê? Para que a gente possa chegar nas nossas indutâncias, tá? A gente define indutância como a capacidade que o condutor, tá, tem, ou seja, possui, de induzir tensão em si mesmo. Ou seja, quando a corrente vai variar. Então, a capacidade do condutor possuir, a capacidade que o condutor possui de induzir tensão em si mesmo quando a corrente varia. Ou seja, quem vai variar é a nossa corrente elétrica. Então, a nossa corrente elétrica vai variar. Consequentemente, a minha tensão elétrica vai variar nesse equipamento. Vocês lembram que eu tinha a tensão próximo da minha corrente, ou seja, diretamente proporcional? A variação da tensão ela tem características de acordo com a minha corrente, ou na verdade, a minha corrente tem características de acordo com a minha tensão elétrica. Então, ó, vamos pensar que uma corrente elétrica, ela sai, volta slide. Vou fazer com calma para que a gente possa compreender. Apagar aqui esse risco que eu fiz, tá? Vamos lá. Vamos pensar que uma corrente elétrica ela vai circular esse cabo aqui, essa volta de cabos, tá? Vai circular. Dependendo dessa corrente elétrica que eu tenho, que vai variar com o tempo, essa minha tensão elétrica também vai variar com o tempo. Isso nós chamamos de indutância. E a indutância é dada pela letra H, tá? O L vai representar no circuito o indutor e o H, que é Henrys, que vai representar a unidade de medida desse nosso indutor, certo, senhores? Então, L representa meu indutor e H é a unidade de medida. Exemplo, se eu tiver um circuito, isso daqui, ó, desculpa aí pelo desenho, é um H, tá? Deixa eu apagar que isso tá feio. Vamos fazer direitinho. 1, 2, 3, desce. 1. Vou ter um H, tá? O que significa isso? Que o valor do indutor é um Henrys, tá? Então o H ele representa a unidade de medida dessa nossa indutância. E a letra L é simplesmente a simbologia da indutância desse meu elemento de circuito, tá? Aqui eu tenho uma fórmula mais completa para que a gente possa tratar, tá? Onde, na verdade, para nós, quando nós compramos um indutor, a gente já vai comprar diretamente com Henrys, né? Mas quando eu quero projetar um indutor, eu tenho que usar isso daqui. O que seria isso? O valor da minha indutância ela vai estar diretamente relacionada à permeabilidade relativa do material, do núcleo desse nosso indutor, o número de espiras que esse indutor tem ao quadrado, vezes a área dessa bobina, dividido pela distância, vezes esse valor aqui, que é uma constante do nosso circuito. Então, por exemplo, para nós engenheiros, para a gente projetar um
um circuito com determinado indutor, a gente utiliza isso. Eu quero saber qual é o material que é utilizado, né? O tamanho, a bobina, enfim, tudo isso para me ter um valor de indutância, tá? Mas fisicamente, quando nós compramos esse equipamento, nós compramos ele já, como eu posso dizer para vocês aqui, a gente definido, ou seja, eu quero um indutor de 1 Henries, eu quero um indutor de 3 Henries, eu quero um indutor de 5 micro Henries e assim sucessivamente que nós temos. E o valor ele vai ser bem baixo, né, desses nossos Henries aqui. Bom, o indutor agora. O indutor é um componente que possui como característica principal a indutância, tá? A indutância, ou seja, o indutor é um componente que possui como característica principal indutância. E a equação do indutor é essa daqui, ó. A tensão no indutor, ela vai ser igual à indutância, o valor de indutância, vezes a diferença da tensão em relação ao tempo, tá? A diferença entre a tensão, a variação da corrente em relação à tensão, tá ok? Então aí nós temos a indutância, nada mais é que a tensão no indutor, nada mais é que a indutância vezes eu vou chamar aqui que é uma derivada, mas é a taxa de variação entre a corrente que circula nesse nosso indutor. Então, por isso, nós vamos aplicar esses nossos indutores através das associações que nós temos nesse nosso cara, tá? Só um instantinho aqui, nesse nosso cara. Então, aí nós vamos pegar, primeiro, ó, eu tenho uma fonte de tensão aqui, tá? E eu tenho os indutores ligados em série, vários indutores ligados em série. Tá? No entanto, eu posso converter todos esses indutores em um único indutor, que eu vou chamar indutor equivalente, de tal maneira que a soma da tensão, a tensão de entrada, é igual à soma das quedas de tensões que eu tenho no meu circuito. Então, eu vou fazer, ó, a indutância equivalente nada mais é que DIDL, DIDL, e assim sucessivamente. Chegando, portanto, deixa eu voltar aqui, na equação, volta, na seguinte equação, L1, L2, L3. Vou botar L3 aqui, tá? Então, a indutância equivalente L equivalente é igual a L1 mais L2 mais L3, entendeu? Vocês perceberam que o indutor ele é próximo do resistor, perdão, tá? Próximo do indutor? Então, senhores, ele possui em série a soma. Deixa eu dar uma apagada aqui e eu vou botar valores. Vamos pensar aqui que eu tenho 3 indutores apenas, tá? Eu tenho de 1 Henries, de 3 Henries e de 10 Henries, tá? De 1H, de 3H e de 10H. A resistência não, a indutância equivalente nada vai ser... Só um instantinho. A indutância equivalente nada vai ser que 1 mais 3 mais 10. Consequentemente, vai ser igual a 14 Henries. Tá ok? Então, o valor de indutância para nós vai ser
esses nossos valores que nós temos aqui já tratados na nossa equação. Então, eu associo os valores de indutância bem parecido como eu fazia os meus resistores. Bem como eu fazia os meus resistores, certo? Se eles são em série, eu somo, tá? O capacitor, como a gente viu na aula passada, eles são diferentes. Quando eles estão em série, eu faço o produto pela soma. Os resistores e indutores, quando eles estão em série, tá? Circuito puramente indutivo, nós fazemos o nosso produto, a nossa soma, na verdade, certo? Então, seguimos aí agora com a gente tá em indutores em paralelo, tá? Vocês podem observar aqui, ó, que esse circuito ele está em paralelo, tá? Aula lá de Eletrotécnica 1, a gente identificou que estava em paralelo. Quando é que está em paralelo, a corrente vai se dividir, tá ok? Aqui a corrente ela se divide. E qual é a característica dessa corrente aqui, ó? Esses três resistores vai me dar aí esses três indutores vão me dar unicamente um único valor de indutância. E qual é esse valor de indutância? Se eu fizer, na verdade 1 sobre L. Ou seja, eu posso dizer aqui para vocês, e sem medo de errar, que seria isso, ó, L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. Ou seja, o produto em cima, a soma aqui embaixo. E essa é a equação aqui para a gente poder encontrar esse valor. Não vem ao caso a gente desmanchar, desmembrar essa equação, ver como ela faz e assim sucessivamente. Vem ao caso que nós aceitarmos que o valor é isso aqui. Equivalente nada mais é que L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. Certo, senhores? E agora a gente vai tratar sobre as nossas atividades nessa nossa aula, certo? Somente atividades em cima desses nossos resistores, desses nossas associações, desses nossos indutores, que é o que eu preciso para vocês aqui, certo? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa aula ainda, eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos simples sobre alguns elementos que nós já conhecemos, que são os nossos resistores, os nossos capacitores e os nossos indutores, tá ok? Esses três elementos nós vamos associar eles e agora nós vamos ver como eles se caracterizam na corrente contínua e na corrente alternada, certo, senhores? Qualquer dúvida, anotem a dúvida aqui, porque às vezes é meio confuso mesmo. Então vamos lá. A gente vai tratar primeiro sobre o elemento básico ideal, ou seja, é a forma mais simples de um elemento, aquilo que a gente conhece, os dois pontos, as duas pernas do equipamento, tá? Então possui apenas dois terminais. Pode ser descrito matematicamente em termos de tensão ou corrente, a corrente do resistor, a corrente do indutor, a corrente do capacitor, a tensão no capacitor, a tensão no resistor, a tensão no indutor, tá? E ele não pode ser subdividido em outros elementos. Um resistor é unicamente um resistor. No entanto, a gente possui, por exemplo, fontes de tensão. A fonte de tensão, ela pode ser polo positivo, polo negativo. Ou ela pode ser fase neutro e assim sucessivamente, tá? Fonte de corrente também é a mesma coisa. Os nossos resistores, os nossos capacitores, os nossos indutores. Tudo isso, eles têm o seu ideal, tá? E é o que nós tratamos no circuito. Quando a gente coloca um resistor, estão as duas pernas lá, tá?
Com isso, eles vão ficar como ideais. No entanto, quando a gente fala de produção de eletricidade, aí a gente tem a parte química, que é as pilhas, os nossos pios elétricos, as bobinas e assim sucessivamente. Então, fonte ideal de tensão independente. Só um instantinho.
Então aí nós temos uma fonte de tensão e ela vai ser contínua, tá? No intervalo de tempo. Então, por exemplo, uma fonte de corrente e tensão no bipolo, ela é indicada de acordo com a conversão passiva, o polo positivo e o polo negativo, tá ok? Essa aqui é uma fonte ideal de tensão. Nesse caso, a gente tem mais ou menos 5 volts, dependendo da onde a gente coloca as pontas de prova desse equipamento, tá? Fonte ideal de corrente é quase a mesma coisa. Aí nós temos uma corrente normal, tá? E ela vai ser positiva, tá? Ou negativa. Nesse caso, menos 5 volts, lado negativo do I, tá? E ela vai ser caracterizada por esse elemento bem aqui que nós temos, certo? Aí também nós temos alguns fontes de tensão dependente, tá? Que nós não vamos tratar nesse nosso caso aqui. Ela depende da corrente ou da tensão. Aí ficamos aqui só nessa simbologia da fonte de corrente na fonte de tensão. Vamos pegar o nosso resistor que nós conhecemos, tá? Bipolo cuja função relacionada está com a tensão, tá? E a nossa corrente algébrica aqui para que a gente possa tratar. A função ela depende de outras variáveis, tal como tempo, intensidade luminosa, temperatura. Então, são outros fatores que nós precisamos conhecer. Esta função linear pode ser ou simplesmente não linear. Os resistores lineares a gente já conhece, tá? Ele nos traz essa configuração aqui, ó, essa reta, tá? Já os nossos resistores, eles vão obedecer a nossa lei de Ohm, que é a lei de Ohm. A tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Ou a corrente é igual a P, esse G é a permitância vezes a nossa tensão. Vamos pegar só a primeira, tá? A tensão é igual a resistência vezes a nossa corrente, tá? Então, partimos aqui. E os resistores não lineares, professores, ele vai ter características diferentes. Por exemplo, a tensão, a luminosidade de uma lâmpada. A gente sabe que a lâmpada ela é um resistor. Se a gente botar uma tensão pequena, ó, ela não vai acender, tá? Por mais que ela não acende até ela chegar à luminosidade máxima. Então, a curva dessa lâmpada, por exemplo, é tipo esse S bem aqui, qual não é uma reta, então, para nós, matematicamente, não é um resistor linear. Um exemplo, uma válvula de diodo que a gente pode ter também, tá? Triodo. Diodo, nosso semicondutor também, né? Ele não permite a nossa passagem dessa nossa corrente elétrica. Já o nosso capacitor, ele tem a característica de variação da tensão em relação ao tempo, ó. A corrente, ela vai variar da tensão em relação ao tempo, tá? Então, o carregamento do capacitor vai ser em relação ao tempo, da tensão em relação ao tempo. Ou seja, a taxa de tempo que esse capacitor vai ficar conectado na fonte para que ele possa carregar completamente, tá? Já o nosso indutor, nós temos aonde o fluxo magnético, tá? É uma função instantânea da corrente. Então, é ao contrário do capacitor, o indutor ele varia de acordo com a corrente, parecido com o resistor. Só que o resistor ele é linear e o indutor não, né? Ele apresenta essa curva, tá? Essa curva aqui para nós. Então, são esses elementos que nós temos. Eu vou botar aqui para vocês, tá? A tensão varia em relação a corrente varia em relação ao tempo, o capacitor, a tensão varia em relação ao tempo e o resistor ele é o elemento real, tá? Ele é o elemento real, ele não varia. Aplicou nele, eu tenho tensão e corrente automaticamente, tá? Esses aqui acontece a variação em relação ao tempo. Pessoal, eu vou colocar para vocês nas aulas de vocês,
na tarefa de vocês exercícios de capacitores indutores, tá? Unicamente a tarefa vai ser essa, tá ok? Pra gente tratar. Eu vou reduzir esse pouco tempo, essa aula em 30 minutos, porque eu preciso dela para falar sobre corrente alternada e depois associar esses 3 elementos em um único circuito, que é como funciona qualquer equipamento eletrônico que nós temos em nossa residência, em nossa casa, tá? Então, na próxima aula a gente trata sobre corrente alternada e associação dos circuitos resistivo capacitivo, resistivo indutivo ou RLC, tá ok? Então, abraço a todos, a gente se encontra na próxima aula aqui falando sobre as nossas correntes alternadas. E dificuldade na nossa tarefa, mandem as respostas e as dúvidas para mim, tá? Para que eu possa solucioná-las. Não fiquem com dúvidas. Eu não vou passar exercício, porque a gente fez muito exercício sobre resistores, associação de resistores. Eu só quero que vocês associem. Eu faço a mesma coisa com resistor com indutor e ao contrário com o capacitor, certo? Abraço a todos, até na próxima aula, se Deus quiser.